Olá, meus amados irmãos do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós compartilhar mais uma palavra. Hoje é o momento do nosso raciocínio. Então, meus amados, eu quero hoje compartilhar um raciocínio, mas um raciocínio muito sério com você. Queria que você se esforçasse para que seu raciocínio absorvesse o que eu vou mostrar para você, o que eu vou falar com você. Mas só que hoje é o dia da nossa denúncia, né? Nós temos uma denúncia para fazer. A denúncia de hoje, meus amados, é do hino 06, do hino 6 da chamada harpa cristã, que de cristã não tem nada, né? Então é o hino 6. O título do hino é Na Maldição da Cruz. Então hoje eu quero ler junto com você esse hino. Eu não quero cantar com você. Eu quero ler a letra do hino junto com você. Amém? Só que antes eu quero compartilhar com você esse raciocínio. Meus amados, a palavra, o que é a palavra híbrido? Alguém? Eu sei que nem todos entendem, né, desta palavra. Às vezes você, dependendo de onde você mora, dependendo da sua idade, né, você nem sabe o que é a palavra híbrido, da onde ela vem, né? A palavra híbrido é o cruzamento de animais de espécie diferente. Então, quando você cruza um animal de espécie diferente, o que vai nascer é um híbrido, é um animal híbrido que vem com um pouquinho de um pouquinho do outro animal. Isso se chama híbrido, animal híbrido, né? Por exemplo, eu escrevi aqui um exemplo só, mas tem vários outros, tem outros exemplos, né? Por exemplo, jumento com égua, o que é que vai sair? Um burro. Ou vice-versa, né? Uma égua com jumento, vai sair um burro também. Então, meus amados, eu quero que você preste atenção em cima desse raciocínio, porque é muito sério, é muito sério. É que o raciocínio do povo se perdeu, mas muito tempo atrás. A coisa é tão séria, eu escrevi aqui para ficar mais fácil de me explicar para você, né? A coisa, meus amados, é tão séria que, por exemplo, se você tiver uma manada de ovelha moxa, né, sem chifre, e uma manada de ovelha com chifre, então você não pode deixar as duas juntas, porque se uma cruzar com a outra, vai nascer uma outra espécie de ovelha. Digamos que você é um criador de ovelha, né? Você cria duas espécies de ovelha, porque ovelha, meus amados, tem várias espécies de ovelha, né? Então você é um fazendeiro, você cria duas espécies de ovelha só. Então na sua fazenda só tem duas espécies de ovelha. Ovelha moxa, que já nasce sem chifre, não nasce chifre nela, e a ovelha com chifre, né? Que nasce sem chifre, mas vai crescer o chifre. Então, meus amados, se essas duas ovelhas cruzarem juntas, vai nascer outra espécie de ovelha, né? Vai nascer outra espécie de ovelha. E onde eu quero chegar com isso? Preste bem atenção. Assim, meus amados e meus irmãos, é o tipo de cristão que vemos hoje. É exatamente isto que nós vemos hoje, o tipo de cristão que nós vemos hoje.
Cristo nos fez todos cristãos. Então, na cruz, Ele nos fez todos cristãos. Na cruz, há 2000 anos atrás. Acabou. Então, na cruz, quando ele nos fez cristão, antes da cruz, não existia cristão, não existia cristianismo. O que era, meus amados, o que era que existia antes da cruz? Mesmo com Jesus de Nazaré, já andando por aqueles desertos. Mas era antes da cruz? Não tinha cristão, não tinha cristianismo. Acabou que o que era que tinha? Paganismo. Era paganismo. Todos eram pagãos, inclusive o judeu. Os judeus também eram pagãos. Acabou com o paganismo na cruz. O tempo foi passando. Uns voltou para o paganismo. Voltou para o paganismo, né? Para a lei, quero que você entenda. Voltou para o paganismo. E todos usando o nome de quem? O nome de Deus. Todos. Sem exceção. Todos usam o nome de Deus. Todos dizem que é cristão, mas estão no paganismo. Se você está praticando obras da lei, você está no paganismo. Você não está no cristianismo. Você não é, ou seja, você não é um cristão. Você é um pagão. Paganismo. E todos usando o nome de Deus. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Qual é o resultado disso do paganismo com cristianismo? Ou seja, qual é o resultado da lei e do evangelho? É isso que eu quero fazer você entender. É o que eu escrevi aqui. Qual é o resultado? Cristão evangélico, olha, cristão evangélico. O cristão evangélico é aquele que é o que mistura muito, faz uma braguinha mesmo séria do evangelho de Cristo e da lei de Moisés. Aí não nasce mais um cristão mesmo da linhagem primitiva, né? Não nasce mais quando diz os filhos do evangélico, que nasce no evangélico, dentro do evangelismo, ouvindo o evangelho de Cristo e o evangelho de Moisés, ele já não é mais um cristão legítimo. E eu quero que você entenda do tempo, da onde que vem, de 2000 anos atrás, para você ver o tipo de cristão que nós temos hoje. Um cristão que vem do híbrido, que vem produzindo híbrido desde 2000 anos atrás, né? Cristão católico, mais outro híbrido aqui, ó. Híbrido. É um cristão híbrido. Não é um cristão. É um cristão híbrido. Não é mais um cristão legítimo. Então é um cristão híbrido que está onde? No paganismo. O cristão híbrido, ele não está no cristianismo, porque Cristo não aceita mistura. Tem que ser limpo. O cristão que Cristo aceita tem que ser um cristão limpo. Cristão de cristão. Aí é um cristão limpo. Mas um cristão híbrido, né? Cristão evangelista, do evangelho, evangelista, cristão católico, cristão umbandista. Bem, eu vou parar por aqui, porque se nós for continuar, né, a lista é grande do tipo de cristão que nós temos hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E qual foi o cruzamento
que se deu em todos eles. Simples, o uso da lei e o uso do Evangelho de Cristo. O cruzamento da lei e o cruzamento do Evangelho de Cristo. Está nascendo o quê? Híbrido, um cristão híbrido. Não é um cristão mais legítimo. Então, meus amados, era esse raciocínio que eu queria compartilhar com você hoje. Para que você tivesse na sua mente o tipo de cristão que você encontra por aí, andando nas ruas com a Bíblia debaixo do braço. Bíblia não foi feita para cristão. Bíblia não é um livro, não é... Quando você compra um objeto, um aparelho doméstico, né, principalmente eletrônico, ele vem com manual de uso. A Bíblia não é, ao contrário que os pastores, eu já vi algum pastor comentando isso, falando isso, que a Bíblia é o manual do cristão. Mentira. Bíblia não é manual do cristão. Bíblia é o manual dos pagãos, para que ele passe para o cristianismo. Então, meus amados, era isso que eu queria compartilhar com você. Eu sei que eu estou deixando muita coisa para falar, mas é que esse vídeo de quarta-feira é um vídeo curto. É um vídeo curto. Então vamos ao hino agora. Abra a sua harpa cristã. Perdão, que eu já estou gripado. Abra a sua harpa cristã. Não sei se tem ela física na sua casa ou você tem um celular. Também não sei se é a mesma, todas são iguais, eu não sei, eu não pesquisei ainda sobre isto, que para mim não me interessa. Mas o hino que eu tenho hoje aqui na minha harpa cristã, entre aspas, né? É o hino de número 6, Na Maldição da Cruz. Esse é o hino que nós vamos ler. Eu peço que você abra aí, você tenha ele físico, você abra, você tem ele no celular, você abra, porque nós vamos começar. O primeiro verso, verso 1. Tu, quem és tu? Cristo, Jesus, é Jesus, né? Tu, para ser mais exato, eu gosto das coisas bem explicadinhas, parecendo aquele homem da Praça Nossa que já morreu, né? Bem explicadinha. O tu aqui é Jesus de Nazaré, tá? O tu aqui não é Cristo, é Jesus de Nazaré. Tu, na maldição da cruz. Até aqui, tudo bem. Tu, na maldição da cruz, elevaste o teu amor. Beleza. Em rogar, Senhor Jesus, né? Jesus rogando o Pai. Beleza, até aqui vai bem. Você vê? Vamos ver como é que é. Até aqui vai bem. Aí vem a última frase desse primeiro verso. Pai, ou seja, né? Jesus rogando a Deus. Pai, perdoa ao transgressor. Presta atenção, meus amados. Na frase aqui, ó. Pai, perdoa ao transgressor. Agora eu quero que um teólogo apareça aqui e põe nos comentários aí, aonde que tem uma passagem na Bíblia dizendo que gentil era transgressor. Eu quero que apareça um cara de pau desses aí, para mostrar na Bíblia, já que eles dizem que a Bíblia é o manual do crente, do cristão, ele me mostra na Bíblia aonde que está essa passagem dizendo que gentil era transgressor. Aonde? Quem eram os transgressores? Os judeus que eram transgressores. Então o rogo aqui está sendo para quem, meus amados? Você vê que ele rogou sim, mas ele rogou pelo povo. Quem era o povo que ele rogou? Pai, perdoa os pecados, que eles não sabem o que é que faz. Com quem? Com os judeus.
né? Pai, perdoa ao transgressor. Era os judeus que transgredia a lei. Aí tem um coro aqui, ó. Queres com vigor? Essa palavra que você vê é uma pergunta, né? Que nem devia ser feita, porque aqui a pergunta está se dirigindo a Jesus. Alguém está perguntando para Jesus. Queres com vigor? Que já tá, se a pergunta para Jesus, ele estava ali como soberano, né? Como soberano, ele está com todo o poder, Jesus, né? Tinha todo o poder de Deus. Queres, então essa palavra queres, a palavra queres, você vê que a palavra queres não é a mesma de eu quero. Você vê que a palavra queres está bem vazia, né? É uma falha, é uma bem vazia. Queres, tu quer. Então a palavra é diferente do eu quero, eu faço, eu estou fazendo. É diferente a palavra. Então essa palavra aqui está a primeira frase do coro está errada. Muitas almas despertar. Queres? A pergunta foi feita. Tu queres despertar muitas almas? Tu queres, Jesus, despertar muitas almas? Essa é a pergunta que está aqui. Que a palavra estava com Jesus, não é? Estava ou não estava? Tá, com Jesus. Queres com vigor muitas almas despertar? Queres? Ó Senhor, ou seja, ó Jesus, queres? Tu quer? Meus amados, se ele estava indo na cruz por conta disto. Ele ali naquele momento, nem ele tinha querer. Ele estava cumprindo a ordem do Pai que foi dada. Você vai lá pagar os pecados deles. Você vai pagar os pecados dos transgressores. Então nem Jesus podia dizer que não. Ele estava ali cumprindo a ordem do Pai. Muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar, remir, curar? Queres? Mas a palavra na Bíblia diz que ele foi olhar por conta disso. E aqui já tem uma pergunta, se ele quer ou não. Tu quer? Eu vou pensar se eu quero, se eu não quero. É isso, meus amados? É assim que a palavra? Não é. Ele já estava ali para isso. Ele não podia fugir disso. Então não tinha como fugir. Transformar, remir, curar? Aí ele responde, Jesus responde, né? Sim. Sim. Ele responde, você vê? Perguntar para Jesus, tu quer? Eu vou pensar, mas ele respondeu, sim, eu quero. Sim, eu quero. Não, ele estava ali cumprindo a ordem do Pai. Ele já não tinha mais querer ali naquele momento. Mesmo ele estando ali como Deus, ele não tinha como voltar atrás. Que a missão dele era essa. Aí, queres todos renovar? Queres renovar? Se ele já foi na cruz para isso. Pagar os pecados dos judeus e renová-los. Verso 2. O maligno tentador. Quem é esse maligno tentador? Maligno tentador. Jesus na cruz, ele diz que a Bíblia, o Evangelho diz que na cruz ele levou todas as maldições, todas as dores, as doenças, né? E na cruz foi vencido dois grandes inimigos que o povo tinha, não tem mais. Tinha dois inimigos, dois tentadores grandes, dois, vamos falar na linguagem dos crentes, dois Satanás poderoso. Ele foi derrotado na cruz. Quem foi os dois Satanás poderoso? A lei de Moisés era um Satanás que era contra o povo, né? A palavra Satanás vem do grego o contra, um adjetivo contrário. Adjetivo contrário. Então, um dos Satanás era a lei de Moisés, que foi destruída na cruz. Mesmo ela continuou ainda, né? Mas espiritualmente, a lei de Moisés já não valia mais nada espiritualmente.
ela continuou na parte física, né? Mas espiritualmente já não valia mais nada. O marido tentou. E o outro, quem foi o outro Satanás que Jesus derrotou? A carne. Eram as duas. As duas andavam junto. A lei apontava, condenava. E quem pagava? A carne. Se tivesse duas ou mais testemunhas, aquela pessoa que foi indicada, que foi apontada, foi dedo duro, nem diz hoje, né? Ia ser morta. Ia ser morta. Segundo conta, apredejada, né? Assim que eles matavam as pessoas. Então, o maligno, um dos Satanás, a lei de Moisés, que condenava, e o outro maligno, a nossa carne, que foi morta também. Por isso, nós morremos com ele e ressuscitamos nós somos nova vida, nós vamos novo ser, porque agora nós somos seres espirituais. Ele nos fez cristão. Ele acabou espiritualmente ele acabou com o judeu e com o gentil e nos fez o quê? Um só cristão. Mas o cristão voltou para a lei e foi de onde saiu tá saindo o híbrido. Tá assim, todos, o mundo inteiro está perdido de híbrido. É crente híbrido, mas não tem crente cristão, tem crente híbrido. Aqui o maligno era os dois mais perigosos, a lei e a carne. Um condenava, o outro pagava. A perdição. E o autor da perdição, né? Do pecado, mal e dor. Do pecado, mal e dor. O pecado, veja lá na Bíblia, teólogo, o que era o pecado, que você escreveu aqui nesse hino aqui: transgressão. E quem transgredia a lei? Os judeus. O cristão não tinha lei, então o cristão nunca foi um transgressor. O pecado e o mal e dor, da doença e da aflição. Verso 3. Tu levaste, agora presta atenção, eles afirmam a coisa, depois nega. Afirmam a coisa, depois nega. Presta atenção, agora eles vão negar o que tinha de positivo nesse hino, eles vão negar agora. Tu levaste, ó bom Jesus, tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, o mal e a dor. Levou ou não levou? Levou. Eu creio que levou. E a doença sobre a cruz, levou ou não levou? Essa doença aqui não é da carne, da humana. Essa doença é espiritualmente, do mal que o povo passava. Por exemplo, quando morria o espírito ficava preso na cova. Era desse mal, era dessa doença. A carne, se não houvesse doença, ninguém morria. Então já sabe que não é da carne que está falando, é espiritualmente. Eis o grande Salvador. Beleza. Verso 4 e último. Deus é bom, quer sempre bom, né? Isso mesmo. Deus é bom, quer sempre o bem, aliás, perdão, né? Deus é bom, quer sempre o bem, verdade. Do oprimido, pecador. Você vê, lá na cruz, ele levou ou não levou os pecados na cruz? O hino lá atrás conta que levou. E agora aqui? Não, os pecados trouxeram de volta. Então os pecados foi só um passeio lá na cruz. Depois voltou. Porque se tem um oprimido pecador ainda, que no caso seria transgressor da lei, né? O pecador era transgressor da lei. A Bíblia não fala de outro pecado se não for transgressão da lei, né? Transgressão da lei. Do oprimido pecador. Você vê que lá atrás eles falaram que levou, confirmaram que levou. Agora eles estão negando, né? Do oprimido pecador. Mal nenhum em si Deus tem. Deus é luz. Deus é luz. Qual é a luz? Deus é luz. É Cristo em nós. O crente, o cristão híbrido, ele não tem essa luz.
Ele é híbrido. Deus não mistura as coisas. Ele é híbrido, cristão híbrido. Cristão que mistura lei com o evangelho, ele é híbrido. Cristão híbrido, qualquer outra religião. Se mistura, é híbrido. Amém, meus amados? Era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Nós não vimos, né, nós não vimos as emoções, eu não coloquei para você ver, né, as emoções do hino. Tem que colocar. Olha as emoções do hino. Chega, né? Então, meus amados, você embarca na emoção da música, da parte instrumental, você não consegue ler, não consegue raciocinar o que você está cantando. Agora você imagina se você consegue agradar a Deus com a letra dessa. Jamais. Jamais. Aí fica um cristão que não é cristão, é híbrido, cristão híbrido, cantando hino, híbrido também, com o hino tá misturado também, né? Todo misturado. Uma hora eles confessam uma coisa, outra hora nega. Então tá aquele rolo todo. Era isso que eu queria comentar com você, compartilhar com você, para que seu raciocínio funcione da maneira correta. Que seu raciocínio tem que raciocinar como um cristão limpo e verdadeiro, e não como um cristão híbrido. Amém? Paz eterna e até o nosso encontro domingo a partir das 8 horas. Amém?